Olá, gente. Eu ia escrever um artigo sobre o tema dessa live, mas resolvi gravar esse vídeo porque atualmente os leitores são poucos e os que assistem YouTube são muitos. E como eu queria trazer uma reflexão, né, acho oportuno uma reflexão diante dessa polêmica internacional que está em torno do Dalai Lama, do beijo do Dalai Lama, da língua do Dalai Lama. Então, acho que seria interessante a gente fazer aqui algumas reflexões. Em primeiro lugar, há várias questões em torno dessa polêmica que devem ser consideradas, né? Primeiro, nós temos a questão do poder da internet, né? Que é esse poder de julgamento rápido, de cancelamento, né? Que é muito perigoso, né? Eu mesma, na hora que eu vi o vídeo, aquilo me deu uma repulsa, uma indignação, e eu já escrevi na hora, né? Depois eu vi outras ponderações, aí eu publiquei um outro vídeo, que era o vídeo mais completo. Desde então eu já assisti o vídeo dezenas de vezes e não consegui chegar a uma conclusão definitiva, mas temos algumas considerações a fazer a respeito de toda essa problemática, né? Em primeiro lugar, existem muitos antecedentes, né? Nós estamos diante de denúncias diárias de abusos sexuais de líderes religiosos, né? E foi o João de Deus, e foram médiuns brasileiros, foi o Prem Baba, foi o Sai Baba. O Sai Baba tem vários processos na Índia por pedofilia, né? Os padres católicos, pastores protestantes, médiuns espíritas, enfim, em toda parte, né, há esse tipo de denúncia, né? E a denúncia de assédio sexual de homens mais velhos, sobre crianças, sobre mulheres, é também algo que está difundido no mundo, né? Essa semana mesmo tivemos outras denúncias em torno do grande intelectual português, Boaventura Santos, que está sendo acusado de assédio sexual. Então, o que acontece? Nós estamos num momento de desmascaramento, de indignação coletiva, né? Nós tivemos, por exemplo, há o caso do Woody Allen, né, que há anos corre, né, que já foi julgado, que ele nega, a filha adotiva diz que ela foi abusada, a ex-mulher fala que sim, o filho, o irmão da menina fala que sim, ele nega, ele com isso foi cancelado também em muitas produções. Então, houve o caso do Plácido Domingo também, que a mim me chocou muito, porque sempre foi um ator um cantor que eu admirei muito e foi acusado por muitas mulheres de assédio. Então, o que acontece? Nós estamos numa estrutura de mundo, e isso não é o capitalismo, é do mundo, porque o patriarcado é oriental e é ocidental, né? Em todas as sociedades há patriarcado, né? Isso desde sempre, há muitos séculos, há muitos milênios, né? As religiões foram constituídas, na sua maioria, em cima do patriarcado, em líderes religiosos, homens, né? Num conceito, quando tem um conceito de Deus, um conceito de Deus masculino, né? Pai, né? Senhor dos exércitos, Jeová, enfim, né? Enfim, nas religiões politeístas, pelo menos, há divindades femininas também. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que este é o cenário posto, né? Então, quando a gente se depara com uma atitude daquela, é óbvio que todas as pessoas traumatizadas, todas as pessoas que estão acesas, acordadas para essas denúncias que têm sido feitas nos últimos anos em todas as religiões, imediatamente encaram aquilo como um gesto, no mínimo, de desrespeito à criança, né? No mínimo de desrespeito. Aí vieram outras interpretações, dizendo que é da cultura, que isso, que aquilo, enfim. Eu não quero emitir aqui um julgamento definitivo, né? Eu acho que essa é uma questão delicada, quando a gente julga, né, definitivamente, cancela e pronto, já está o assunto fechado, né? Como eu disse, eu assisti várias vezes, né?
Acho que o vídeo, que aquela atitude é problemática, né? Porque é demais, é exagerada, é invasiva, né? E mesmo que não tivesse ou não tenha nenhum grau de sensualidade ou de abuso, é constrangedora, né? E mesmo que não que fosse da cultura ou que seja da cultura, vejam, um homem, um líder internacional como Dalai Lama, ele deve conhecer a cultura internacional, deve saber o impacto simbólico dos seus gestos, dos seus atos. Isso é óbvio, né? Eu mesma tive essa experiência. Eu morei 3 vezes na Alemanha. Todo mundo sabe que aqui no Brasil a gente se abraça, beija, põe criança no colo. Eu, como professora, educadora, sempre peguei as crianças no colo, beijei, abracei. E na Alemanha, na terceira vez, nas 2 primeiras eu estudei em escolas alemãs, então eu já conhecia bem a cultura. E na terceira vez eu fui lidar com crianças. E um dia, né, eu trabalhei numa igreja protestante com crianças. E um dia eu chamei as crianças vizinhas de onde eu morava para ver um vídeo em casa que eu tinha feito para as crianças, um vídeo com música, etc. As crianças vieram ver. E como tinha uma pequenininha de 6 anos que não estava vendo, não estava enxergando, ela instintivamente sentou no meu colo. Eu fiquei na minha, né? Quando ela se deu conta que ela estava sentada no colo de uma pessoa estranha, ela ficou em pânico, ela saiu correndo para casa. E eu falei, pronto, vai dar problema. Eu imediatamente peguei todas as fotos minhas que eu tinha como professora no Brasil com as crianças comigo abraçadas, etc. E fui lá, já estavam várias vizinhas assim, reunidas, né? Aí eu falei, como é que vai e tal? Olha, eu queria mostrar para vocês que eu sou professora no Brasil e tal, não sei o que, mostrei as fotos, não sei o que, porque eu já saquei que poderia dar algum problema. Não tinha acontecido nada, obviamente, né? Simplesmente porque lá ninguém pode tocar uma criança nem para um beijinho, nem para uma carícia assim de longe, nada, né? É tudo muito proibido, eles nem se tocam, né? Na Alemanha quase ninguém se toca, né? E isso para nós é muito estranho, né? Então vejam, é o que eu estou dizendo. No mínimo, Dalai Lama foi imprudente, não teve noção de diálogo intercultural, internacional, no mínimo, né? Mas o que interessa aqui na nossa discussão, acima de tudo, é o seguinte: vejam, o problema é a hierarquização das religiões, o problema é a santificação das pessoas. A sua santidade, o Dalai Lama, sua santidade, o Papa, né? Assim, o grande médium, o grande isso, né? As pessoas, em geral, no total, homens, né? Que ocupam hierarquicamente posições de santificação, de idolatria, diante das quais todo mundo se humilha, se abaixa, venera, idolatra, se submete, não pode questionar. Este é o problema central. Todos são seres humanos, simples assim. Por isso que eu admiro, nesse sentido, um ponto muito positivo para o Papa Francisco, porque ele desconstruiu muito disso. Eu já vi várias cenas dele evitando que as pessoas ajoelhem diante dele, né? Isso sempre foi uma coisa na Igreja Católica também, todo mundo se humilhando, se jogando de joelhos. Isso daí é que cria esse tipo de sadomasoquismo religioso, né, que é em todas as religiões, né? Isso é muito negativo. Para mim é muito negativo. Né? Nós temos que quebrar com isso. Ou nós criticamos e quebramos com isso, ou nós vamos acabar totalmente com todas as espiritualidades. O que a gente vê o tempo inteiro? As pessoas, me decepcionei com a igreja, decepcionei com o budismo, decepcionei-me com o espiritismo. Por quê? Porque decepcionou com os seres humanos que fazem parte, mas que eram colocados em pedestais. Então, ou a gente desconstrói os pedestais, ou a gente relativiza as santidades e considera que todos são seres humanos, né, com suas luzes e suas sombras, né? Isso significa que todos os seres humanos são criminosos, pedófilos? Não. E que todos os homens são abusivos? Não. Espero que não.
Mas não são, eu conheço vários que não são, né? Que a gente pode confiar. Mas sim, é preciso que a pessoa seja considerada sempre humana. Outro dia, eu dando uma aula para adolescentes, um menino de 14 anos chegou para mim e falou assim: eu não acredito em Deus. Eu falei: por quê? Ele respondeu: porque se Deus fosse Deus, ele não ia querer que os seres humanos se humilhassem diante dele. Eu falei assim: mas onde que você viu? Ah, na Bíblia. Eu falei: sim, mas essa não é a única concepção que existe de Deus, né? Então vejam, olha só, um menino de 14 anos questionando isso. Agora, se ele questiona que nós nos humilhemos perante Deus, e eu também não acho que devemos nos humilhar perante Deus, deuses, guias, espíritos, orixás, nada. Nós temos que ter amor. Amor é diferente de humilhação, de submissão cega, né? Se um menino de 14 anos questiona isso em relação a Deus, imagine em relação aos seus supostos representantes. No caso do Dalai Lama, ele não representa nenhum Deus, né? Porque nós sabemos que no budismo não há Deus, mas ele é considerado uma encarnação de Buda, né? Então, quer dizer, na verdade, ele é deificado, né? Este é o problema de toda essa situação, né? Então, nós temos que começar a deshierarquizar, a criticar as hierarquias religiosas, a fazer uma espiritualidade mais crítica, mais livre, menos hierarquizada, mais igualitária, né? Para que não haja mais essa possibilidade de abuso e essa possibilidade de decepção, né? E essa possibilidade de perda, inclusive, da espiritualidade, né? O que eu tenho encontrado de gente que está abandonando todo e qualquer tipo de espiritualidade, de religião, de comunidade religiosa, exatamente por causa desses abusos, exatamente por causa da opressão que existe em todas as partes. Então, eu, por exemplo, em relação ao Dalai Lama, vocês sabem, pratico sempre o diálogo interreligioso. E já várias vezes citei o Dalai Lama nos meus livros, Todos os Jeitos de Crer, tem citações, até no livro de filosofia meu, tem citação do Dalai Lama. Mas a mim uma coisa sempre me incomodou nele, sempre, né? Independente desse vídeo de agora. Essa excessiva, né, idolatria, todo mundo se ajoelhando, todo mundo paparicando, quer dizer, a pessoa, mesmo que ela seja a melhor pessoa possível, a tentação da vaidade, da opressão é muito grande, né? Então, essa é uma questão que nós temos que considerar. Eu lembro aqui de um filme que eu gosto muito, chama-se Samsara, que é sobre budismo, né? E que é um monge que está no monastério, depois ele sai e se casa. E aí depois ele volta para o monastério. Não vou dar spoiler, mas vejam só, para mim, a mensagem do filme principal é que quem tinha maior e mais elevada espiritualidade não era um monge que saiu, voltou, saiu, voltou, faz mil coisas. Era a esposa dele, aquela que cuidava dele, que amava, que fazia o trabalho, que era a espiritualidade do cotidiano, era a espiritualidade do amor, do cuidado, despojada, sem nenhum tipo de poder. Então, por isso que eu sou anarquista, né? Todos os poderes corrompem, todos os poderes são perigosos. O único poder real é o do amor. E aí eu tenho que lembrar do mestre que eu sigo, né? Que é Jesus. Não me chames de bom, só Deus é bom, disse ele ao moço rico. Não vim para ser servido, mas para servir, né? E no final, aquele ato que hoje se reproduz ritualisticamente, não sei o quanto que de sentido tem isso, mas o ato de lavar os pés dos discípulos, né? Ou seja, do despojamento, de não aceitar a veneração, de não aceitar o culto a si mesmo. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Por exemplo, outros exemplos nesse sentido. O Gandhi não suportava que as pessoas o chamassem de Mahatma. Eu gosto muito de Gandhi, que era humano também, e ele reconhecia, tanto que ele escreveu uma autobiografia de 600 páginas, se confessando, falando todas as questões que ele tinha, né? Mas foi um grande ser humano, na minha opinião, né? Eu gosto muito, né? Francisco de Assis é outro exemplo disso, que que se despojou, que veio dar, inclusive, uma lição para a própria Igreja Católica.
tão poderosa, tão endinheirada na época, né? Enfim, para mim esses são modelos de espiritualidade que não oprimem, né? E, para citar por fim, o próprio Kardec. Kardec não se falou, não disse que ele era profeta, não era médium, não era chefe de nada, né? Ele, inclusive, se colocava sempre como um trabalhador do espiritismo, alguém que estava dando uma contribuição para a elaboração da doutrina espírita. Nós podemos até dizer que ele é o fundador do espiritismo kardecista, mas ele sempre dizia que tudo poderia ser questionado, mudado, de acordo com o progresso da ciência. Enfim, ele não tinha esse caráter opressor e santificado, que, aliás, hoje muita gente coloca nele e depois, quando tira, também se decepciona, porque vê que foi um ser humano com os seus contextos históricos. Então, é isso que nós temos que pensar diante de toda essa questão que surgiu por causa do beijo e da língua do Dalai Lama. Eu acho que foi bastante problemático, sim, né? Foi bastante problemático, sim. Vamos ver como as coisas se desenvolvem e como que fica essa questão. Não adianta a gente simplesmente tapar o sol com a peneira, como também não adianta a gente cancelar assim de imediato. É preciso ponderar, analisar e, sobretudo, considerar todos nós somos seres humanos.